Bom, seguindo nas videoaulas, né? Essa videoaula a gente vai trabalhar no servidor para fazer um pouco mais do que a gente já fez antes em relação a produtos, só que dessa vez para devolver não os dados do produto, mas os dados do usuário. Então é repetitivo, né? É basicamente o que vocês fizeram antes, com a diferença de que dessa vez nós vamos filtrar os resultados, né? A gente não vai trazer os dados de todos os usuários, mas apenas de um usuário, que é aquele que bate, né, com o usuário e a senha fornecida. Assim como a gente fez ano passado nas aulas de programação para a internet, a parte de login lá, né, usando sessão, nós vamos ter que filtrar isso daí usando uma cláusula where na nossa consulta select, que vocês já estão carecas de saber, já usaram, fizeram trocentos exercícios lá nas aulas de bancos de dados 2, tá certo? Então, como que vai ficar, né? Lá no servidor, abre o data módulo e assim como fizemos antes, vamos incluir uma query que eu vou chamar aqui de fdq usuário. A consulta que essa query vai fazer, né, baseado na nossa tabela cCliente, olha lá, cCliente, ele vai trazer todos os campos de cCliente, onde o cEmail, que é o nosso usuário, seja igual ao usuário fornecido e o cSenha também seja igual ao usuário fornecido. Então aqui vai ficar o nosso select asterisco from cCliente where, né, cEmail igual. Aqui nós vamos usar parâmetros, igual vocês aprenderam lá nas videoaulas do projeto da cantina com VCL, né? Das aulas A de 2013, né? 14. Então, um parâmetro começa com 2 pontos, e aí o parâmetro que eu vou usar vai ser o usuário. E, né, são duas condições, vocês já aprenderam que se tem duas condições no mesmo comando, precisa usar um operador lógico, ou ou, né? Aí depende do que vocês precisam. cSenha seja igual a senha, né? Vamos definir os tipos desses parâmetros e testar o nosso comando. Então aqui na aba parâmetros, já tem o parâmetro usuário que eu estou usando aqui, é automático isso, né? O tipo dele vai ser string, o senha vai ser string. Se o usuário e senha não tiver valores, como é o caso aqui, né, não traz registro nenhum. Se eu colocar um usuário que exista, né, vamos pegar um usuário que exista aqui, vamos pegar o e-mail do João, tá? E colocar uma senha que esteja correta para esse usuário, ele vai trazer de todos os usuários cadastrados, nesse caso são 3, ele vai trazer só o usuário João. Tá certo? Olha lá. Belezinha? Né? Se eu colocar a senha errada, aí ele não traz nada. Então é assim que tem que funcionar. Tá? Não esqueçam de fazer os testes previamente. Tá? Feito isso, vou adicionar os campos. E agora é só programar um método, né? Similar ao que nós fizemos lá para o nosso getProdutos, né? Então lá no server methods unit 1, nós vamos declarar lá em cima uma função que eu vou chamar de login. Essa daqui vai precisar ter parâmetros. getProdutos não tem parâmetros porque sempre devolve todos os produtos. O login não, né? Vai devolver só aquele usuário em questão. Então ele vai ter 2 parâmetros, usuário e senha, que são do tipo string. E vai retornar um tfd JSON datasets, que vocês já sabem, né? Já estão carecas de saber, eu já expliquei nas aulas anteriores. Ctrl Shift C, para ele poder gerar a implementação do método para a gente. E aí nós vamos programar aqui o nosso método. Eu vou copiar aqui de getProdutos, porque é bem parecido, né?
Só que lembra de alterar o código. Aqui, ao invés de FDQ produto, vai ser FDQ usuário, né? Aqui também, ao invés de FDQ produto, vai ser FDQ usuário. Então, ele desativa para eliminar o cache. Ele cria a instância, né, para a gente, tá? E aí ele grava ali. Beleza. Aqui, antes de ele criar a instância e gravar, nós precisamos fornecer os valores dos dois parâmetros que essa query possui, né? GetProdutos não tem parâmetros na query. Esse daqui tem dois parâmetros, a gente precisa fornecer os valores lá. Então eu vou incluir aqui, depois que a gente desativou a query, né? Um dm.fdquusuário.parambyname para poder pegar o parâmetro pelo nome. Vou pegar o parâmetro usuário que a gente acabou de criar e vou gravar o valor dele baseado no parâmetro da função que foi fornecida ali em cima. Vou fazer a mesma coisa para a senha, só que pegando o outro parâmetro da função fornecida ali em cima. Então a gente está pegando os parâmetros que foram passados pela função e jogando como parâmetro da query, né? No seu respectivo valor aí. Então, o usuário da função vai ser o usuário da query, a senha da função vai ser a senha da query, tá certo? No servidor é isso, né? Programaçãozinha pequenininha, simples assim, né? Vai devolver os dados do usuário lá, tá? Podemos testar isso daqui via navegador. Dá o start, né? Login, usuário. Vou pegar aqui de novo o João, né? O e-mail dele. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí ele vai trazer para mim, né, o dataset em JSON, tá? Com os respectivos dados do João, tá certo? Se eu colocar a senha errada, ele também me traz o dataset em JSON, mas dessa vez o dataset está vazio, sem nenhum registro, né? Ele tem a estrutura do dataset, né? Os campos, os tipos dos campos, tamanho, né? Mas não tem registros no dataset, tá certo? Bom, videoaula curtinha, né? Quem dera toda videoaula fosse sempre assim, tá? No servidor DataSnap é isso, simples assim. Lembrando que essa autenticação que nós estamos fazendo está a nível de aplicação, tá? E não a nível da conexão, tá certo? Não é a nível da sessão que ele vai tratar isso daí, né? Então a gente só está fazendo isso para poder identificar se o usuário e a senha bate para devolver esses dados para o cliente, para que a gente possa ter o código do cliente e assim quando fizer o pedido fornecer o código do cliente para a chave estrangeira corretamente, tá certo? O correto seria fazer a autenticação via sessão, né, via conexão, também verificando os dados do banco, mas adicionando uma camada a mais de segurança aí, tá? Mas isso daí não vou ter tempo de gravar as videoaulas, posso deixar depois como trabalho para vocês pesquisarem essa parte de autenticação do servidor DataSnap. Tem muito material da própria Embarcadero como o wiki, né? E também fóruns de discussão, blogs do pessoal que desenvolve, né? Vocês tendo conhecimento básico não é nada que esteja além do alcance de vocês conseguir implementar isso daí, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, né? Na próxima videoaula nós vamos trabalhar lá no cliente, no formulário que a gente acabou de montar, para poder não apenas verificar esses dados, né, baseado na informação de usuário e senha fornecida, né, mas também para poder armazenar isso localmente no cliente, de forma que não precise ficar pedindo o cara digitando os dados aí toda hora que for usar o aplicativo, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.